Felipe, hoje a gente vê um Flamengo um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver, na minha opinião. Um Flamengo que foi meio modo desespero. A gente não viu um Flamengo controlando bem a bola, como a gente costuma ver. E você teve a opção, você começou com... Você tirou Pulgar, Gerson e Wesley, exatamente. E aí, os 45 minutos do Flamengo, você já volta para o segundo tempo com eles. Eu queria entender por que você optou por começar o jogo sem eles e por que decidiu colocá-los no intervalo, né? O torcedor do Flamengo, você sabe como é que é aquela questão de poupar, de priorizar. E hoje a gente tem visto muito os torcedores falando: o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro e poupou na Libertadores. Queria entender um pouquinho isso. Não, primeiramente dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida. E eram, com certeza, um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. E não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Mas eu repito, não não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores, como fiz ano passado, e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada. E se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. Críticas justas. Felipe, aqui, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Foi a tua primeira derrota, né, no ano. Uhum. E veio da pior maneira possível, né? Estreia no Maracanã, Libertadores, expectativa alta, o Pedro estava aí, você colocou ele em campo um pouquinho. E eu queria saber o seguinte: você já explicou a escalação inicial e depois a retomada no segundo tempo. Você achou que hoje, tecnicamente, atenção, faltou uma série de situações hoje, não só do time no primeiro tempo, mas também do segundo? Os jogadores estavam mal tecnicamente, erros que eles não cometem nos jogos normalmente que a gente vê, estava vendo até hoje. Enfim, queria que você analisasse essa parte num todo também dos atletas individualmente, por favor. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas, porque como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo. E se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então eu isento eles de toda essa culpa, porque
realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor, eles. Mas não acho que foi isso, todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. Não soubemos lidar com o placar adverso e estava muito tempo sem estar atrás do placar, assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Então, nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador porque eu também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então é muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E o Pedro vai trabalhar, vai ter muito feliz por tê-lo de volta, é um jogador super importante e diferencial para a gente. E agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos, para poder voltar à forma ideal para conseguir jogar o jogo todo. Felipe Luiz, Laje do Alfovo aqui da Flamengo TV. Uma situação atípica de fato, né? Perder, sair atrás, ir para o intervalo, perdendo também. Você também fez 3 alterações, o que não é comum. Queria que você comentasse como foi o tom da conversa após esse jogo e os principais aprendizados. Não costumo conversar pós-jogo. Simplesmente temos um jogo domingo. Isso é o bom do futebol, que te dá uma oportunidade nova de poder apagar, né, essa derrota. Derrota dura, eu torço, como o teu colega falou, né, foi no Maracanã, meu primeiro jogo da Libertadores no Maracanã, na frente da torcida. Hoje estava uma festa bonita com a volta do Pedro, então realmente é triste por esse lado, mas são derrotas que acontecem, né? Não vamos ganhar sempre. Infelizmente foi hoje, e o que eu quero e espero deles é que eles possam limpar a cabeça o mais rápido possível para poder fazer um grande jogo domingo, que é muito importante. Felipe, Letícia Marques, do GE. Como você falou, né, sua primeira partida da Libertadores aqui no Maracanã, a torcida, a volta do Pedro, tinha-se muita expectativa e aconteceu a derrota. Acho que foi a primeira vez que você foi vaiado no intervalo e também no fim da partida. Como foi para você esse cenário e o que você acha que significa essa vaia da torcida? Você acha que tem relação ao desempenho de hoje ou talvez esperar mais um futebol melhor do time? Não, eu fui e fomos vaiados já em outros jogos, vários jogos, desde que eu sou treinador. Sampaio Correia no Carioca, empatamos 0-0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal, estamos acostumados, amamos estar aqui, escolhemos estar aqui, e tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil, e esses jogadores estão preparados, eu também estou preparado para enfrentar essa pressão. É uma pressão que me desafia e me faz crescer e me faz ser melhor. Então, com certeza trabalharei mais, estudarei mais, farei tudo tentando fazer sempre o melhor para poder vencer e que conquistar o carinho da torcida no campo, não falando com palavras. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Flamengo ele fez um bom Campeonato Carioca e no momento que vira a temporada a partir do Campeonato Carioca, aí teve a dificuldade para ganhar do Tátira e do Vitória. Tudo bem que foi uma semana ali muito complicada de logística, em termos de logística, viagem para a Venezuela e tudo. E agora a tendência era que esse jogo contra o Córdoba, na teoria, seria um jogo mais facilitado, menos difícil em comparação à Tátira e até mesmo contra o Vitória. Mas a gente vê que o Flamengo teve uma grande dificuldade para criar jogadas, tanto que o gol foi de falta. Criar jogadas e finalizá-las bem em gol e fazer o gol. O que o Flamengo tem de diferente, o que aconteceu no Flamengo do Carioca para cá, que faz o time não finalizar bem?
Não, contra o Inter fizemos várias chances de gol, não concretizamos. Contra o Táchira não foi um jogo bom. Com certeza, concordo contigo totalmente. Contra o Vitória foi um jogo, na minha opinião, no primeiro tempo principalmente, muito bom. No segundo tempo, fizemos chances de gol, tivemos chances no segundo tempo também. E hoje, até o gol, estávamos fazendo um bom jogo e estávamos criando chances de gol. Não era nosso melhor, não era nosso melhor jogo, talvez no controle de jogo e na construção das jogadas. A gente estava sendo um time mais vertical também, porque o adversário nos oferecia mais espaços, arriscava mais e nos oferecia esses espaços e a gente não conseguiu aproveitá-los. E isso porque depende muito da forma que o adversário joga sempre, né? Então, o que aconteceu, que perdemos o jogo. E quando a gente perde o jogo, tudo parece estar horrível. Está ruim, é um caos, e não é. Não é. Temos que sim. Eu tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de bom, porque houveram coisas boas nesse jogo, e houveram coisas ruins nesse jogo, que houveram muitas. E aí meu trabalho é corrigir e tentar trilhar de novo o caminho para poder jogar do jeito que a gente sempre quer. Felipe, boa noite.